A graça e paz, meus amados. Venho te convidar para meditarmos na palavra do Senhor. Bem, hoje a nossa reflexão ela está baseada na epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. No primeiro capítulo, verso 16, assim está escrito: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Vamos nos dedicar somente a essa parte inicial desse versículo cuja narrativa é tão conhecida por todos nós. O apóstolo Paulo, ele se posiciona como alguém que não se envergonha do evangelho. A despeito do contexto em que ele vivia, na cidade de Roma, sendo escravizado, sofrendo açoites, insultos por ser cristão, ele estava no expoente, na capital do mundo da época, na cidade mais influente e mais importante. E, obviamente, no contexto em que ele vivia, ele se deparou com três tipos de pessoas. Aquelas que não se envergonhavam do evangelho, outros, por vez, que sentiam uma certa vergonha do evangelho e, por fim, ainda aqueles que envergonhavam o evangelho. O apóstolo Paulo ele se coloca na primeira categoria, daqueles que não se envergonham do evangelho. E o motivo pelo qual ele não se envergonha do evangelho é que o evangelho é poder de Deus. Alguns comentaristas dizem que essa palavra poder, ela advém do grego conhecido por dunamis, que significa explosão, a mesma palavra que origina o sentido de dinamite. Obviamente, esse poder não vem para destruir, e sim para construir. Obviamente, esse poder não vem para escravizar, e sim para libertar. Não é o poder que gera morte, e sim gera vida. Por essa razão, o apóstolo Paulo não se envergonha do poder do evangelho, porque o evangelho em si não simplesmente contém o poder, mas ele é, em sua essência e total plenitude, o sublime poder de Deus. Existem muitos poderes meramente humanos, podemos citar até alguns: poder político, social, econômico, militar, o poder legislativo, executivo, judiciário. Todos esses poderes têm suas relevâncias e suas devidas importâncias. No entanto, que fique bem claro, nenhum deles se compara ao evangelho. O evangelho tem dimensões universais. O evangelho tem poder, porque de fato é o poder de Deus. Conta-se uma história que no apogeu do comunismo, um dos seus propagadores, um dos líderes mais influentes, ele estava discursando em meio a uma multidão de pessoas pasmam e perplexas, ouvindo as suas propostas. E de repente ele avistou um certo maltrapilho, um mendigo, nas margens da calçada das ruas, e ele disse que o comunismo seria capaz de dar novas vestes àquele velho homem. Depois foi a vez de um cristão discursar e apresentar o Cristo vivo àquelas pessoas. E ele disse: de fato, o comunismo pode dar novas vestes àquele velho homem, mas somente o cristianismo pode colocar um novo homem dentro daquelas vestes velhas. É isso, meu irmão, que representa o poder de Deus. É isso que representa o evangelho, é poder de mudar, de transformar. Talvez você esteja me ouvindo aqui, talvez você esteja aflito. Deus tem um poder que te liberta. Talvez você se considere uma pessoa perdida. Deus tem um poder que te faz se encontrar. Você precisa, de fato, conhecer esse poder de Deus. Existem poderes no mundo que, de fato, causam determinado impacto e têm a sua eficácia. Não estou ignorando isso, de modo algum. A educação, o poder educativo, ele tem o poder de tirar o homem da ignorância, mas não tem o poder de tirar a ignorância dentro do homem. O poder aquisitivo, ele tem a capacidade de tirar o homem da miséria, mas não tem a condição de tirar a miséria dentro do homem. O poder medicinal pode tirar o homem do tormento, mas não pode tirar
o tormento dentro do homem. Tem poderes, que têm suas limitações, mas o Evangelho não. O Evangelho é o poder do Deus onipresente, onisciente, onipotente, supremo, absoluto, o Deus criador dos céus e da terra, que tem todo o poder e controle sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece. O Evangelho é considerado por alguns sociólogos e antropólogos como reduto moral da sociedade. Isso porque o Evangelho preza por valores morais e por princípios éticos. O Evangelho propaga virtudes que humaniza o ser, de modo que até mesmo os sociólogos e antropólogos têm reconhecido a importância do Evangelho para a sociedade. Porque somente o Evangelho tem poder para reabilitar infratores, para ressocializar infringentes. E nós temos sido testemunha do que o Evangelho tem feito em nações, em famílias e em vida que de fato tem tido esse encontro com Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder que destrói, é o poder que constrói. Não é o poder para o mal, é o poder para o bem. Portanto, querido, tenha um encontro com o Evangelho. Porque conforme está escrito na palavra do nosso Deus, o Evangelho é poder para a salvação. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar dos teus traumas complexos, fobias, pecados, vícios, hábitos, obsessões que tanto te atormentam, que tanto te afligem e te aprisiona. Através do Evangelho, você pode viver essa verdadeira liberdade. O Evangelho não somente nos garante uma salvação futura, eterna, como de fato cremos, mas ele também nos garante uma salvação terrena, momentânea, onde em Cristo nós podemos viver em abundância de vida. Basta tão somente crer, e crer não é tão difícil. A mesma força que você usa para crer é aquela que você usa para duvidar. Muita gente tem duvidado do Evangelho. Isso porque de fato não tem tido o encontro com o Cristo do Evangelho. Por isso, para os gregos, o Evangelho não passavam de loucura, porque eles anelavam apenas por sabedoria. E para os judeus, não passavam de fanatismo, de escândalo, porque eles apenas anelavam por sinais. Mas para nós, que cremos no Cristo crucificado, ressurreto dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, bem sabemos que o Evangelho é poder de transformação para todo aquele que em Cristo crê. Basta tão somente viver isso, querido. E eu te faço esse convite para vivermos o Evangelho, como dizia determinado escritor cristão, C.S. Lewis. O Evangelho é puro, simples. Basta tão somente crer e obedecer. Somente. A religião que complica. E quer saber? Há uma grande diferença entre religião e Evangelho. Religião é o homem em busca de Deus, e o homem em busca de Deus ele mata, ele rouba e destrói. Mas o Evangelho é Deus em busca do homem. E esse Deus, ele entregou o seu próprio Filho, enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. De modo que está escrito em Lucas 19, versículo 10, o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você sente que está perdido, se você percebe que vive peregrinando sem rumos definidos, saiba, querido, que Jesus é o caminho que nos conduz à verdade. E Jesus é a única verdade que pode de fato gerar vida. Tenha de fato esse encontro com o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que nos restaura e nos transforma para a glória de Deus. Lembre-se, o Evangelho não é poder para destruir, é poder para construir. O Evangelho não simplesmente contém o poder, mas ele é o poder que gera vida e não morte. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.